Está começando agora o Nietzsche's, onde os filósofos de quarto desvendam os mistérios da hiperbórea, da gnose, do universo e das mulheres. Enfim, solte a abertura. Nietzschecast, O podcast com as histórias mais malucas, Jorges e esquisos que você já viu. Olá, confrades. Espero que os senhores estejam bem aí. Hoje nós achamos um entrevistado novo, finalmente, né? Não é que a gente não tinha convidado antes, a gente tinha, mas sabe como é, né? O Subão atacou a vida do meu colega, né? Entendeu? Atacou a vida do meu colega, né? E não teve o que fazer, o cara ficou sem tempo pra gravar. Não é não? O quê? Mas agora não é mais Nietzschecast pra pensar, agora é o Agcasts, né? É Subãocast. Suboncasts. Que porra de Nietzschecast é esse que os próprios donos trabalham? Não faz porra. Não faz sentido, né? Mas aí que tá. Aí que tá. A nossa alma continua sendo Nietzsche, né, cara? O meu corpo pode estar trabalhando, mas a minha mente ainda é totalmente Nietzsche. A minha alma é Nietzsche, entendeu? Entendi. Enfim, hoje a gente vai entrevistar o próprio Fabiano Norato. É lendário, vocês estão duvidando, é o que eu sei, mas só espera ele começar a falar, vocês perceberão, cara. É o próprio Fabiano Honorato em pessoa. Enfim, pode começar. Boa noite, Fabiano, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo muito tranquilo, gente. É muito obrigado por essa oportunidade de poder aqui vir poder falar com vocês, né? Aí que eu sempre fui muito fã do Nietzschecast desde o episódio 2. Eu gosto muito do Nietzschecast desde o episódio 2. Também assisti até o primeiro episódio. Eu até roupei um episódio do Nietzschecast uma vez. Eu sou muito fã do Nietzschecast mesmo, assim. Gente, é um programa muito divertido. Ô, Sentinela, olha que lendário, cara. Cara, só por causa do Fabiano Honorato ter virado nosso fã já valeu a pena, cara. Qual que é a sua waifu favorita do Nietzschecast, cara? Eu acho que o meu episódio favorito do Nietzschecast é o episódio do Homer, né? Aquele episódio é doideira demais, né, gente? Aquele episódio foi... O episódio da punheta versus Nofete, né? Não, porra, eu disse waifu, não, porra. É o... Sabe o... waifu? Ah, tá, o waifu, sim. É que eu também gosto do episódio da análise da conflito Pio. Aquele episódio é muito legal também. Sim. Mas, Fabiano Norato, a gente queria saber de uma coisa, cara. Pô, você sabe que você é um cara muito conhecido aí, né? Não só no nosso meio, mas pela internet inteira, né? E você ficou um bom tempo sumido, cara. A gente até se impressionou de você ter aparecido e tal, porque, cara, ninguém te acharia se você não se mostrasse pra gente, sabe? Literalmente, cara. Se não fosse isso, você ia estar sumido tempo. Me diga, como você passou esses anos fora? Esses longos anos aí. Mas assim, foi muita coisa assim, foi muito dolorido pra mim, desde que aconteceu todo aquele negócio aí, uma certa época da minha vida. A gente foi lá morar em Roraima, né? As pessoas ali da minha família, fomos morar lá em Roraima. Tiveram que me tirar ali, eu tive que fugir lá do lugar onde eu morava, do lugar onde eu tava morando, que era o hospício. Eu fui lá morar na zona lá do interior de Roraima, lá não tinha internet, não tinha muita coisa, não tinha nada, basicamente. E ali eu fui internado de novo no hospício, e lá eu conheci um indígena enquanto eu morava nesse hospício, e ele começou a revelar para mim sobre a gnose secreta de Kemet, do antigo mundo de Atlântida. E ele começou a revelar para mim esses segredos e esses mistérios.
Então eu comecei a adentrar o mundo do ocultismo. Aí eu me juntei à Ordem dos Rosacruzes. Eu trabalhei com a maçonaria. Entrei na alta magia da Quimbanda, da Umbanda Esotérica, da Aurora Dourada e várias ordens de caráter iniciático mágico. E nessas ordens do caráter iniciático, aprendi várias magias muito interessantes ali. Tive muitos contatos com demônios e ganhei a gnose da natureza do universo. Também realizei ali várias leituras especiais. Hoje eu já estou morando aqui na Amazônia, numa cidade bem no interior, bem no finzinho da Amazônia aqui, fazendo fronteira com a Colômbia. E nós estamos aqui em isolamento da sociedade arimânica, controlada pelo diabo arimânico do Demiurgo. E nós estamos aqui lutando. Caralho. Mas porra, cara. Que pedrada. Que pedrada, é tipo, muita história, cara. Mas tipo, Muita você se juntou um monte de coisa assim, mas não conseguiu sair desse fim de mundo que é aí, porra. Não, mas eu estou aqui para poder lutar e resistir. Aqui também não é um lugar muito legal, mas melhor do que morar na cidade. Aqui o jovem não tem muita oportunidade. Ou o jovem vira traficante ou ele vira pastor pentecostal. Não tem muito o que fazer numa situação, num lugar desse. Mas também tem a terceira opção, este... né? Que é sair daí. Eu pensei que você ia falar se churrascar. Eu não tenho muito dinheiro para sair daqui. Todo o dinheiro que eu consigo, eu trabalho aqui capinando alguns lotes da região. Trabalho aqui nas mineradoras. Uma coisa eu não consigo muito dinheiro. Eles me pagam ali R$500, R$400, assim. É uma situação muito difícil de se viver aqui no norte da Amazônia. É complicado. Tá pior que o Subex aí. Mas tipo, o que você faz assim pra sobreviver no norte? Você pesca, você caça assim, você caga no... Eu trabalho muito aqui nas mineradoras, o pessoal me conhece, eu também faço vários trabalhos de magia para o pessoal. Eu tenho aqui as minhas profaçõezinhas, eu faço as bendições para os pessoais, sabe? Eu faço lá as minhas simpatias. Você faz os neguinhos conseguir viver uma vida mulata, pô? Já chegaram os caras pedindo dinheiro pra você através de macumba? Não, eles que me dão o dinheiro pra fazer, vou realizar as coisas pra eles, mas também não é muito dinheiro que entra com isso, sabe? É uma questão muito complicada aqui, é um lugar muito difícil de se viver aqui, também é muito perigoso, assim, várias vezes já entrei em briga de faca aqui, briga de faca mesmo, assim, coisa muito perigosa. Muito perigoso. Mas e briga de tiro também, já teve? Não, briga de tiro não. Graças ao meu senhor Bafomé, não, nunca teve esse tipo de coisa. Entendo. Mesmo se tivesse, hoje em dia eu já tô protegido, já tenho a proteção contra tiro, que eu aprendi com o livro de São Severiano. Que? Você tem vários rituais, é o ritual... Você já assistiu aquele filme do Glauber Rocha? Glauber Rocha é um grande cineasta brasileiro, Glauber Rocha, do cinema novo. Ele tem um filme de 1964 chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Este é um filme muito importante para o cinema brasileiro. E nesse filme tem uma cena onde o vilão, o Coricho, ele era membro do bando de Lampião. Ele fala lá que ele fechou o peito dele com os seus inimigos. Fechou o ritual que é feito, que é muito normal aqui no Brasil, na Europa. Você faz esse ritual de fechar o peito, aí o sujeito, a bala bate no seu peito e ela acaba sendo amortecida, porque a bala sempre vai parar ali no amuleto, alguma coisa que vai proteger você de levar o tiro. Ah, entendi, você cara. Também pode fazer... Né? Demora. Não é tipo Dragon Ball. Não é. Porque no Dragon Ball eles usam ali uma energia arimânica, eles usam uma energia satânica. Os personagens do Dragon Ball, você vê ali que eles têm olho azul, que eles são loiros, eles estão canalizando a energia arimânica para utilizar aquele poder, uma energia emanacionista, não é uma energia transcendental que sai do mundo maligno do Demiurgo. Eles estão utilizando a energia emanacionista do mundo, que é a energia do esoterismo nazista. É mais parecido, né, com a energia do Naruto. Eu gosto do Naruto. O Naruto é muito mais legal.
Mas me diga uma. Você acha que Naruto é melhor que Dragon Ball? Sim, eu acho o Naruto bem melhor do que o Dragon Ball. Ah, porra. Mas Fabiano, ô, Norato, me diga, já chegou alguém pedindo pra você, já que você disse que você ganha dinheiro com isso, chegando e falando, ó, eu quero que você faça uma macumba pra matar um cara pra mim, eu quero que você faça uma macumba pra fuder com a vida de um cara pra mim. Já aconteceu esse tipo de coisa? Já, é porque você sabe muito bem, né, cara? Mas não pode servir esse tipo de pessoa, porque o sujeito que pede pra você pra matar o outro, ele já tá muito por dentro, então por que ele não vai matar você também? Que aí ele fica doido, ele fica com paranoia, aí ele fica doido, fica paranoico, vai lá depois, te dá tiro, te mata, aí você fica todo. Aí você fica embananado, você não pode ficar embananado com esses caras. Se você fica embananado com esses caras, eles tiram tudo que você tem. Você não pode. Já chegou alguém... Não faço trabalho de destruição. Eu sou uma pessoa da amizade. Nós temos que ter amizade e união para que nós, a raça humana como um todo, temos que nos juntar os nossos poderes para que a gente possa derrotar este mundo mal que nós vivemos com o poder da amizade. Cara. Mas, Fabiano, Grand como que Power. transcende o corpo pra finalmente alcançar a gnose? Diz aí. Sempre uma vez, isso depende muito, porque existem várias metodologias, mas antes de tudo eu tenho que fazer um estudo muito profundo da história verdadeira da humanidade, porque as pessoas não têm muita noção da origem da humanidade, elas não estudam o ensinamento secreto de Kemet. Pera, então existe uma história falsa e verdadeira da humanidade? Sim, a história falsa da humanidade é a história que é contada pelos arimânicos. Os arimânicos são os sujeitos que estão sob a influência do Demiurgo, e eles querem criar uma visão de mundo cientificista do mundo. E eles começaram a ganhar muito poder recentemente a partir da Segunda Guerra Mundial, junto com o esoterismo da sociedade viril dos nazistas. Depois eles foram, quando o plano deles deu errado lá em Não fala esse nome não. A Luz sempre... Desculpa, amigo, eu não quis causar mais lembranças. Você é judeu, por acaso? Não pode falar? Não, você sabe como o YouTube é, né? O YouTube é cheio de frescura. Você censura depois, tudo bem? Beleza aí. Certo. Eu também tenho uma pergunta. Não me lembre. Eu também tenho uma pergunta. Você disse que tem uma história verdadeira, só que eles vendem a história falsa da humanidade pra gente. Me responda uma coisa. Você acredita que o homem realmente pisou na Lua? Ou isso aí é pura Hollywood, pura mentira? Sim, o homem pisou na Lua, mas nós temos que entender esse fenômeno pelo que ele é. E é a expansão do projeto arimânico para destruir a raça humana. Porque eles estão ali utilizando o poder emancipacionista do cosmos, porque existem duas energias. Existe a energia do bem e a energia do mal. A energia do bem, que é a energia da luz, da amizade, da harmonia. Esta é a luz transcendente que vai além deste mundo. E você tem a luz deste mundo, que é uma cópia mal feita da primeira, que é a luz que brilha no Sol e na Lua, e que brilha no centro do nosso planeta. O centro do nosso planeta na Terra é o centro do mundo. E desse centro do mundo, ali tem uma fusão muito forte no nosso Sol, que cria faíscas negras, e como se fossem cascas mortas, que é o que eles chamam na Kabbalah de Klipot. E essas Klipot entraram na raça humana, ali principalmente entre os proto-indo-europeus, quando eles começaram ali as invasões deles contra os povos, porque eles eram especialmente violentos e suscetíveis às Klipot. E esse processo histórico da tomada do mundo negro ao ser humano se deu durante ali muito tempo da raça humana. Começou ali com os proto-indo-europeus, mas o ápice de fato disso deu ali com o Bigodinho. E o Bigodinho, ele tinha ali uma ideia especialmente maléfica, controlada pelas Klipot da raça arimânica. E o que ele queria, que depois passou para os soviéticos e para os americanos, é que eles queriam usar essa força. Um segundo.
Cara, eu tenho uma pergunta aí. Tá, né? Aproveitando o assunto e tal, de história e tudo mais. Pô, queria saber, sabe, se você acredita, cara, que, tipo, a sua raça, ela pode definir se você vai ser salvo ou não, se você vai atingir a gnose ou não. Não, não, de forma alguma, porque por mais que Clipot tenha entrado ali na questão dos proto-indo-europeus, não demora, não é preciso pensar muito, porque na verdade a humanidade inteira surge na África, né? Então toda a humanidade vai ter ali a gnose original dos Atlântidas. Tem várias pessoas que acham que ainda tem a gnose original dos Atlântidas ali, várias pessoas que vendem isso, mas isso é falso, porque a gnose dos Atlântidas, isso foi há mais de 70 mil anos atrás, e depois disso, todo o centro do conhecimento de Atlântida passou para Kemet. Kemet, que era o nome original lá do Egito, na África, e do lado do Egito, na África, que esse conhecimento vai passar para o resto da raça humana. Então, toda a humanidade vem de Kemet, na verdade, todo o conhecimento da raça humana. Então, é só uma questão de se você se apega ao conhecimento de Kemet, ou se você se apega ao conhecimento maligno do centro da Terra, do centro de fusão da Terra, de onde são criadas energias emanacionistas, da Clipote maligna arimânica, do inimigo da raça humana, do inimigo do cosmos, do universo. Bem, aproveitando esse assunto de história, cara, queria saber o que você acha do mundo pré-diluviano, esse negócio dos nefelins, as árvores gigantes pré-diluvianas também. O que você acha Os dessas coisas aí? Isso é uma questão muito interessante, porque são mitos que entraram ali posterior, que entraram ali no judaísmo. O judaísmo pegou muito da influência de Kemet, porque em Kemet você já tinha essas mitologias, você pode ler lá na arqueologia, na antropologia, na geografia, na história, na matemática, no simbolismo, tudo isso, tudo isso você encontra lá em Kemet. E é lá de Kemet que vai surgir o mito das águas primordiais, que as águas primordiais vão ser separadas e depois elas vão voltar, e quando elas são separadas para criar a Terra, elas depois revoltam-se contra o mundo, aí essas águas vão formar o dilúvio, que é esse retorno a esse primordial. Isso de fato aconteceu, que é quando teve a queda de Atlântida e o começo da raça humana moderna, porque os Atlântidas não eram seres humanos. Na verdade, a casta sacerdotal de Atlântida era composta ali pelos seres que são parecidos ali com os Minotauros. Eram aqueles tipos de seres que governavam ali as elites de Atlântida. Eles não eram como seres humanos modernos, porque o ser humano moderno ele é como se fosse uma grande junção ali de todos os arquétipos animais. Ele junta ali o arquétipo do cavalo, o arquétipo da raposa, do boi, mas esses animais já estavam aqui antes da raça humana. Então você acredita em Evolution, é a teoria da evolução. É tipo homem-macaco, algo assim? Mas a evolução é um entendimento arimânico dessa doutrina que é mais original. Eu descobri isso quando eu tive uma experiência transcendental. Eu estava tomando um chá, eu estava tomando lá um chá de fita cassete, nessa época que eu ainda morava em Roraima. Eu tomei um chá de fita cassete e eu comecei a ficar lá com a visão turva, senti aquele sabor ácido na minha boca e eu comecei a dissociar do corpo. Eu fui parar lá nos círculos internos da Terra, fui parar no inferno. E o inferno era muito melhor do que a Terra, porque a Terra que é o centro da maldade do universo, que o universo já é mal, já foi criado pelo Demiurgo. Então o inferno ainda é um pouco menos pior do que a Terra. E lá no inferno eu encontrei Baphomet, e o Baphomet me ensinou que nós temos que trazer dentro de nós o princípio do masculino e do feminino todos juntos. Nós temos que juntar ali o masculino e o feminino dentro de nós mesmos. Aí, a partir disso, comecei a trabalhar com isso. Eu comecei a fazer lá o bone mesh. Comecei a fazer lá o bone mesh no meu crânio para criar ali as figuras pontiagudas dos chifres no meu crânio, na minha cabeça. Eu tenho uma pergunta melhor, cara. Já que você tocou nesse ponto aí que você falou dos pré-adâmicos, tudo, o que você acha da ariosofia, sabe? Isso
Isso daí é a fundação do mundo moderno. Toda a ideologia do mundo moderno vai ser fundada nessas ideias. Porque o problema, quando surgiu essas coisas da filosofia, quando surgiu ali todo esse negócio que vira aí o esoterismo do bigodinho, essa energia que eles falam do brilho, a energia do centro da Terra, da fusão do centro da Terra, que é essa energia puramente maligna que gera as cascas do mal da clipote. Aí quando eles pegam as clipotes, eles pegam essa energia maligna do centro da Terra, gerada pela fusão, que cria ali as almas malignas, que penetram nos líderes mundiais, nas pessoas, e eles querem criar mais dessa energia. Então, para isso, eles precisam criar um entendimento material do mundo, eles precisam materializar tudo que é espiritual, tudo mesmo. Eles querem criar um Deus material, isso que é o objetivo máximo deles. Eles querem fazer um mundo físico, eles querem criar Deus à imagem deles, eles querem usar esse poder da vontade para imanentizar tudo que é transcendente. Caralho. E por meio disso, e é isso que é o esoterismo nazista, por isso que eles falam da raça ariana, da raça máxima. Na verdade, o que eles querem é, tipo, juntar tudo das pessoas, juntar tudo das pessoas e criar como se fosse, tipo, uma pessoa, universo gigante, maligno. Como se fosse o surfista prateado. Sabe o surfista prateado? Sei, aquele do Quarteto Fantástico lá, né? Pô. Da DC. Sim. Mas tipo, ia ser como aquele negócio do Evangelho lá, o líquido de LCL. Não sei se já assistiu o Evangelho. Sim, sim. Ele é um pouco parecido. O Evangelho, ele dá muita lição sobre isso. Que esse é um futuro muito maligno que eles querem ver para a humanidade. E eles querem ver essa ideologia não para olhar com o bigodinho, porque depois ela passou para os soviéticos. Os soviéticos transformaram isso no cosmismo, que é por isso que a gente tem a vida do Homem à Lua. Porque lá no cosmismo, eles têm a ideia de que a humanidade vai trazer a consciência para o universo, e a consciência, o que é a emanação no formato da mente, que é uma coisa maligna que prende a gente à matéria. E eles pegam esta clipote e a gente traz ela para o universo quando a gente penetra nas esferas acima da nossa esfera, que é a esfera sublunar, que é a pior das esferas. E a gente vai subindo nessas esferas, transmitindo a maldade pro resto do mundo. Isso é uma coisa muito ruim, gente. Isso é uma coisa muito feia, gente. Mas peraí, tem outras esferas assim? É tipo outros mundos? É um multiverso da Terra? Sim, porque que nem fala a física quântica. É tipo outros planos? É tipo Rick e Morty? Sim. Aquele negócio Mesmo... da Yggdrag Brasil? Aquela árvore lá dos vikings? É um pouco parecido, mas o entendimento é maior. Parecido com a física quântica. O que a física quântica fala que pode ser a luz, quando bate lá, tipo, como se fosse bater no espelho, ela pode ser vista como partícula ou como onda. E o universo é parecido, então, por exemplo, a Terra pode ser tanto esférica como ela pode ser plana também, depende do observador apenas. Usarem manicos. Então você acredita em Terra, Globo e Terra plana ao mesmo tempo? Sim, essa é a coisa meio óbvia. Porque de fato a ciência fala desse jeito, mas usarem manicos, eles tentam fazer o subjetivo da realidade se tornar o objetivo. Mesmo que vá contra a ciência deles mesmos. Que eles são todos muito hipócritas, eles são todos muito mentirosos, eles não entendem os escândalos da mente humana. Entendi. E resumindo, quem diz que a Terra é somente um globo ou somente plana tá errada. Não. É mais que... Você pode dizer isso, mas também pode dizer que os dois estão certos de certa forma, não é? Entendi. Os dois estão com uma meia-verdade, no caso, né? Pode-se dizer. Pois bem, então, né? Como você deve ser, sei lá, um adepto de várias religiões, assim, né? Acredita um perennialista, sabe? Me corrija se estiver errado. Não gosto muito do pessoal aí do perennialismo. Eles são muito arimânicos também. Que eles não conhecem Me chamaram, mas já voltei já.
Pois é, eu estava falando que o pessoal lá do Guerrenão, o Guerrenão, que é aquele autor francês, sabe? Sim. Ah, sim. O Guerrenão do colonialismo, o Guerrenão, ele não entendia muito das coisas assim de Kemet. Eu li aquele livro dele, O Rei do Mundo, e O Rei do Mundo é um livro muito legal, mas ele não entendeu muito bem quais são as origens do bem e do mal ali, do gnosticismo. Ele se prendeu muito àquela ideia arimânica, da verdade única universal do não dualismo ali, dos hindus, que eles pegaram muito ali daquele pote, que eles tiveram muita influência, não é? Porque não teve a migração dos indo-europeus lá para a Índia, quando eles criaram a religião moderna deles. Pois é, aquilo ali tem muito espírito arimânico, já que tem esse espírito arimânico, muito difícil é você levar muito a sério o que eles dizem ali. Você vê que em Kemet não tinha essas coisas. Entendo. Bom, mas tipo, Assim, tem eu queria saber sua opinião sobre uma coisa. O que, Fala aí. sim, que você acha do espiritismo, cara? Você que. Hein? eu Aparenta acho gostar, que o né? espiritismo, ele tem, na verdade, muito da visão também alemânica dessa coisa da evolução, que você tem que evoluir o espírito, que não sei o quê. É que nem os arimânicos que falam que a gente tem que evoluir, que a gente tem que ir pra lua, que a gente tem que ir pra não sei pra onde, que a gente tem que construir o Deus inteligente artificial, todas essas coisas aí de chat GPT, essas coisas tudo. Eles sempre querem construir mais coisas, sempre querem ser mais, fazer mais do que os outros. Eles são tudo desse jeito, tudo desse jeito. Ah, porra. Qual que é a tua opinião sobre o gnosticismo setiano? O setianismo especificamente não é assim uma das minhas correntes muito mais favoritas. Minha favorita seria o catarismo. Eu quero muito, muito um dia poder ir em Portugal ver os castelos cataristas que eles têm lá, porque o catarismo era muito legal mesmo. O setianismo, eles Por têm quê? ideias lá muito legais. Eu gosto dos mitos deles sobre os eões, sobre a vida lá. Eles chamam Zoe a vida. Gosto muito da mitologia deles. Tem bastante coisa de Kemet lá. Muito interessante. É uma fonte boa de estudo. Nós sempre temos que pegar as fontes primárias para estudar o conhecimento de Kemet. É que, querendo ou não, se você analisar, os setianos são os primeiros gnósticos, né? Pô. Os primeiros não, né? Um dos, né? Tem uns que vieram antes, mas eles são um dos primeiros, pô. Sim, Bom. sim, com certeza. Dito que o valentinianismo dos correntes vai do livro. Falando no Então, valentinianismo aí, cara, o que você acha? Eu acho o valentinianismo um pouco mais próximo ali da corrente alemã, que eles têm mais ideia lá do Deus único e tudo mais. Eles não botam tanta certeza no demiurgo. Bom, já que estamos comentando esse assunto, cara, que você falou de muita coisa anterior, o que você acha dos negócios de Agatha, Shambhala, Hiperbórea? Pois Hiperbórea. é, tudo isso, todos esses negócios aí da Agartha, do reino de Shambhala, todos esses reinos internos que ficam dentro da Terra são derivados dessa corrente harmônica, que é o seguinte, lá no centro da Terra a gente tem lá o centro da Terra, não tem? Tá o Tem. Sol do centro da Terra. E lá é muito quente, lá faz a fusão é uma criação de energia e de vida. As coisas saem de lá para vir para a Terra, por isso que a Terra é quente. E de lá de dentro desse núcleo, esse núcleo é como se fosse o Sol, só que um pouco diferente. Porque o Sol ele ainda tem aquela energia vermelha, a energia do centro da Terra é negra, que aqui é como se fosse o ponto de criação primeiro do universo que o Demiurgo fez, e tudo vai em direção à Terra, como se o universo fosse um vórtice gigante e a Terra fosse o centro. Então é a partir disso daí, por isso que é na Terra que surgiu o ser humano, é aqui onde se desenvolveu as coisas. Que é a parte mais próxima da energia anímica que compõe o nosso corpo e a nossa mente também. É por isso que a gente tem que sair dessas coisas, como isso não Aí, senhor Roberto. isso tudo que você disse vale pra Hiperbórea também ou só pra Agartha? Isso vale para um e para outra, mas ele tem uma diferença ainda, porque a Agartha é a parte mais exterior deste núcleo,
onde eles ainda são um pouco mais humanizados, tem aquele mito do Lovecraft. O Lovecraft é uma pessoa que teve muitas experiências espirituais místicas, na verdade, por mais que talvez ele mesmo não entendesse muito, a questão lá do Necronomicon e todas essas coisas ali, todas as questões ali do Lovecraft, elas são verdadeiras, sim. No Lovecraft você tem lá as questões dos portais que ligam aos centros espirituais do mundo, e em um desses portais eles vão parar para Agartha. E lá em Agartha é diferente, porque lá os seres humanos eles ainda têm um pouco daquelas características que eu falei lá de Atlântida, porque eles são invertidos de maligno. Eles têm lá as características que eles são parte animal e todas aquelas coisas. Me diga, o que tu acha de Shangri-La? Shangri-La já é uma parte um pouco mais diferente, porque tem aquela questão asiática. Mas Shangri-La é a forma que os tibetanos entendem Kemet. Eles estão junto com o pessoal de Kemet, não com o pessoal de Hyperborea. Shangri-La, na verdade, é um reino muito diferente, porque Shangri-La, na verdade, eles entendem como se referindo a uma parte física de um reino maior que o nome. Então Shangri-La é como se fosse Atlântida, na verdade, que é de onde veio o conhecimento de Kemet. Entendi. O conhecimento dos alemânicos, eles não têm de fato conhecimento, eles só destroem a verdade. Eles sujeitam a verdade à análise científica para destruir a verdade, para eles poderem controlar ela, para poder controlar as pessoas pelo Estado, pelos governos mundiais. Por isso que eu moro aqui na Amazônia. Falando em cientificismo, ateísmo, essas bostas aí, né, cara? Aparentemente, tanto eu quanto o Sentinela quanto você concordamos que isso aí é culpa. Me diga uma coisa, cara. O que tu acha das atitudes aí do criador do positivismo, que não sei se você sabia, o cara era um escravoceta, um mangina assumido. O cara literalmente fazia culto pra mulher e tal, falava que mulher era superior moralmente superior acima do homem. Não, melhor, uma Esquece, pergunta não melhor, nada. O que cara. você acha disso aí? O que você acha do nacional-manginismo, sabe? Engloba tudo. Isso é uma questão um pouco complicada. Quando eu falei com o senhor Bafomé, na verdade, ele me falou assim, tem essa questão de a gente tem que cultivar dentro de nós mesmos, nós que somos homens, temos que cultivar o feminino dentro de nós mesmos, tanto que o Bafomé, ele tem tanta parte masculina do pênis quanto a feminina dos seus, então ele tem todo o poder. A trindade divina, na verdade, que eles têm lá nas igrejas e tudo mais, eu entendo aquele ali como sendo a perfeição andrógena, que ali são os dois seios e o pênis sendo representado, por isso que ele fica ali, são dois para baixo e um para cima, na verdade. Ué, então tu acha a base de o criador do positivismo ser mangina? Não acho base de, na verdade, porque é o seguinte, porque para você criar esta perfeição dentro do ser humano, a gente tem que passar bastante tempo em celibato, na verdade. Eu fiz bastante meditação cabalística para que eu parasse de gostar de mulheres, eu alterei minha própria alma ali. Eu fui nas sefirotes da minha alma, eu alterei ali para que eu parasse de gostar de mulheres. Que não quer dizer que eu comecei a gostar dos homens também. Mas foi aí que eu parei de gostar dos homens. Então eu não gosto mais da Rainbow Dash. Porra, então acabou. Eu pensei que ela era teu wife até hoje. Você nem trocou de wife? Você chegou a fazer esse Sicipone? Não, o Sicipone no Visão Arimânica também ali. Me diga a pergunta é que não quer calar, me diga uma coisa. Qual que é a sua opinião sobre a punheta? Começou. A punheta, ela faz parte ali dos prazeres arimânicos, porque o corpo tem essa energia arimânica. Quando nós geramos energia com o nosso corpo, nós estamos criando essas cascas da destruição. Então, toda vez ali que você goza na punheta, como se você ali criasse várias almas malignas que são retiradas. Então, para mim, você pode até fazer o ato, mas você tem que ali usar no quintal ali, dentro da privada, em algum lugar que tenha uma água corrente, possa sair e ir embora, porque senão a sua casa fica possuída pela egrégora da energia maligna. Então significa que a minha casa tá cheia de energia maligna? Tá isso. Caralho. Perguntas para você muito importantes.
Mas primeiro você tem que responder a primeira antes de responder a segunda, né? A primeira é a seguinte, então, né? Levando em conta suas crenças, tu acredita no mito de Sofia, né? Sofia, tal, agnosticismo, Sim, sim, Gerodemiurgo, lá. eu acredito no Acredita? mito de Ok. Então a segunda pergunta é a seguinte. Cara, você já parou pra pensar que se a gente interpretar direito, entendeu? O Demiurgo é só uma vítima do negócio? Que na verdade ele não é do mal de verdade? Eu vou te dar um exemplo, usando a própria vida real, pra alusão ficar perfeita. Me diga uma coisa, cara. Vamos fingir que você é filho. Você não. Você conhece o caso de uma Emissol. Emissol foi lá, ela. Entendeu? Quando ela antes de virar Emissol, ela quis dar pra um monte de nóia, deu buceta pra um monte de cara. Aí ela teve filho lá, entendeu? Aí ela, né, que é Emissol, né? Só quer cobrar pensão ali, né? Aí, né, quando ela tem o filho, o que ela faz? Ela quer fugir da responsabilidade, quer botar o filho dela pros outros cuidar, quer esconder o moleque, né? Entendeu? Não vê o moleque com bons olhos, será tá mal, né? Aí me diga uma coisa, quando esse moleque aí, ele cresce puto, cresce odiando a própria mãe, cresce odiando aí né? Entra pro crime, essas coisas aí, porra, você vai me dizer que o garoto não tem a sua razão. Você já parou pra pensar que é a mesma coisa que o Demiurgo com a Sofia, pô? Demiurgo foi lá, nasceu, Sofia foi lá, tentou esconder ele, não tratou bem o moleque, entendeu? Jogou ele pra fora, né? Entendeu? Vamos lá, Jogou é ele que eu não entendo essa questão de Sofia muito da maneira dos 7 anos e nem dos valentinianos também. Meu entendimento é mais próximo do catarismo, que eu entendo como se eles fossem de fato dois deuses diferentes, tem o deus da imanência e o da transcendência. Por mais que o deus da imanência ele ainda seja subjeto, porque ele precisa da transcendência em um plano ontológico para que ele possa existir. Ele precisa do idealizado para que ele possa destruir. Mas só nesse sentido mesmo, porque o transcendente nunca vai gerar o imanente, porque ele sempre transcende a ele mesmo, não permite que ela seja, porque muitas das pessoas que sofrem porque elas são más, na verdade. Você vê ali o Rica Games, teve o caso lá do Rica Games, que deram lá dinheiro pro rapaz do Rica Games, que vivia mal, pegou todo o dinheiro e jogou fora no pó. Você vê, então, como você pode dizer que ele era vítima da circunstância? Muito pelo contrário. Ele fica naquela circunstância porque se ele tivesse mais, ele iria fazer coisas piores com a vida dele. Não. Aí você já entrou em um corpo, cara. Pô, primeiro, não é só porque uma pessoa nasce pobre, fodida e miserável que seja culpa dela, né? Já começa assim. O próprio texto aí, você pode pesquisar, dar um Google aí. Fala que o Demiurgo ele não é defeituoso porque ele quer, não. Ele é defeituoso porque ele nasceu assim. A Sofia lá não gerou ele direito, entendeu? Tudo mais, entendeu? Ainda por cima maltratou o moleque tudo. Eu acho que ele tem muita justificativa para se revoltar contra a Sofia, contra o Mônada, contra os Ions, entendeu? Pra ele ter, Eu entendeu? não Eu acho gosto que dessa ideia de volta. Eu acho que as pessoas têm que ter amizade e harmonia. O Demiurgo que não buscou reconciliação, assim como a pessoa pobre, que nasceu pobre, não buscou ter a prosperidade dela. Mas aí que tá, cara. Como que o Demiurgo ia buscar, né? A amizade e tal, se o pessoal nem queria amizade com ele. O Demiurgo, entendeu? Era capaz de, se o Demiurgo tentasse lá pedir amizade, os caras simplesmente mandassem ele tomar no cu, não, fica aí nas trevas, não é problema nosso, Mas não, isso entendeu? não é uma coisa possível, isso não é uma coisa possível. O Demiurgo é ignorante simplesmente porque ele é ignorante. Porque ele tem ignorância da própria fagulha divina, e é por isso que ele cria o mundo material na esfera subceleste, porque ele não tem natureza da própria divindade do mundo, então o mundo dele é vazio, é como o nosso mundo material do cosmos, que é Você tá, puramente imanente. Ele nunca pode ter consciência, ele nunca pode ter essa consciência, por isso ele é maligno. Não é não, uma então questão tá, de escolha, mas neste plano também temos que entender o que é uma escolha. Existe de fato livre-arbítrio? Existe de fato determinismo também? Talvez seja, não seja uma coisa nem outra, seja uma coisa mais além da nossa compreensão de ser humano. Porque também a Terra também pode ser ciclo e pode ser plano também ao mesmo tempo, não pode? Depende muito da perspectiva, na verdade. Que aí, qual perspectiva nós estamos tomando? Como se nós tratarmos o Demiurgo como se ele fosse um ser humano, de fato. Seria de fato muito injusto. Estaria correta a visão dos valentinianos que o Demiurgo na verdade é justo. Ele é justo porque ele faz o que ele faz. Ele não tem ali muita intenção de ser maligno, porque ele nem entende o que é maligno. Maligno é uma coisa do ser humano, que é a nossa reação a como ele nos trata.
Mas também tem justiça, nós achamos ele maligno, como ele nos trata. Mas aí que tá, pô, você já não parou pra pensar o quão piedoso pode ser o Demiurgo, cara? Se você analisar, né, os judeus, a relação dos judeus com ele, cara, porque os judeus já deram muitas vezes as costas pra ele, já cuspiram no prato e comeram, e mesmo assim, depois de tudo, ele vai lá, dá um jeito e abraça eles, pô. Me diz aí, cara, como que alguém assim é maligno, maligno, puro maligno? Você não Mas acha ele que está só no abraça corpo? os judeus de novo. Ele só abraça os judeus de novo. Ele gosta dos judeus porque os judeus seguem ele, não importa o que ele faça. Mas mesmo assim, ele maltrata aquele povo bastante. Maltratou bastante lá na Bíblia, como é mostrado. Mas ele tem que tratar como também uma alegoria para a humanidade inteira. Ele é a opressão arimânica, que controla o mundo, que controla o Estado, que controla a nossa vida como um todo. Que nós estamos na materialidade, no finito. E ali nós somos oprimidos por essas leis da ética, da moral, da morte e da vida. E do conhecimento que nos oprime também. Que conhecer também é uma forma de opressão da mente. Mas me diga uma coisa, ó. Você admite que o Demiurgo é ignorante, correto? Correto. Ele Sim pode ou não? ser ou não pode ser ignorante. Não, mas ó, vamos analisar de acordo com os textos. Com os textos de gnóstico. Porra, diz que ele é ignorante. Entendeu? Isso Ele não. depende bastante do texto que nós estamos analisando. Eu, por exemplo, eu sigo mais na linha do catarismo, pessoalmente. Os textos cataros só falam do Deus bom e do Deus mau supremo, só tem dois. Eu junto bastante com esse conhecimento do gnosticismo também um pouco. Mas a minha visão ali não é muito alinhada ao gnosticismo mesmo. Porque para mim isso é só uma visão ali cristianizada do conhecimento original de Kemet, que era pagão no caso, que a gente conhece como paganismo ali. Bem, mudando de assunto, o que você... você acha que tipo a radiotesia, assim, a detecção de água com as fornículas, existe algum motivo esotérico para isso acontecer? Ou não? Não, eu não acredito que tenha razão muito esotérica em coisas como a radiestesia, a astrologia, etc. Porque essas coisas dependem muito de qual corpo nós estamos trabalhando. Se aquele corpo é harmônico ou se ele não é harmônico. Porque a harmonia celeste, a harmonia celeste do cosmos depende se aquele corpo celeste é harmônico ou se ele não é harmônico. Aquele corpo celeste se move demais, se ele gera muita energia harmônica, ele é maligno, ele é um pouco menos maligno se ele for mais harmônico. Então a água ali, ela é um dos instrumentos mais harmônicos do mundo, é um dos instrumentos que protege a nossa existência terrena de ser totalmente tomada pela escuridão e protege o universo inteiro também. Assim como as estrelas, porque as estrelas são uma fusão do bem, na verdade. Elas são ali como se fossem lembretes da luz divina no nosso mundo. São diferentes da luz negra do centro da Terra, Arimani. Entendo. Tu conhece então, o Negrete? Tu conhece o Negrete? Peraí, Não conheço. Bom, então É o Negrete, o maior macumbeiro de Rio de Janeiro. Não conheço. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro no Alto do Solimões, na Amazônia. Tá bom, não conhece. Fala, assim, o que você fala? Então, tipo, astrologia não é cope, então, seguindo essa lógica? Sim, você acredita em signo, então? Que seu signo diz sobre a sua pessoa ou aí já é cope? Depende do que você diz pro signo. Tipo, a pessoa nasceu em tal dia, tal mês do ano, ela é tal coisa. Bem, mas o dia e o mês do ano também é relativo. Posso nascer num dia na China e outro dia no Brasil, e aí? Não, vamos usar o nosso calendário gregoriano, tá bom? Mas o nosso calendário é cope. Foda-se, usa o da China então, acabou. Use o da China então. Tudo certo. Mas ali, a China, por exemplo, ela tem um campo energético diferente do Brasil. Então, como é que os astros vão interagir na China do jeito que eles interagem no Brasil? Eles têm uma energia diferente do Brasil. Por exemplo, um lugar muito arimânico, como os Estados Unidos da América ou a Rússia, que são lugares ali muito energia arimânica, as pessoas nascem muito pior, elas são influenciadas pelos piores astros possíveis. E em um lugar bom, como o Haiti, por exemplo, elas são influenciadas pelos melhores astros possíveis.
O Haiti é bom. Porra aí. Haiti é bom? Haiti é um lugar bom? O Haiti é um dos melhores lugares da Terra, na verdade, é por isso que as elites arimânicas buscam tanto destruir o Haiti, na verdade. Por E exemplo, África, você acha aqueles que a África é um lugar bom? terremotos. Depende, não existe um lugar chamado África. África é um continente. Não, mas eu perguntei no geral, o continente africano, você acha que é um lugar bom? O que é um lugar bom e um lugar ruim? Realmente, o que é um lugar No bom? caso, Um o lugar... Takeshi estaria. Eu suponho que a pergunta principal dele é um lugar bom pra se viver, pra se morar sendo uma pessoa comum, e não um lugar bom no sentido de metafísica. Exatamente. Depende, Muito porque obrigado. se você vê de um ponto de vista arimânico, de fato é um lugar muito ruim, mas de um ponto de vista transcendental é um lugar muito bom. Realmente. Mas o que Mas tem de claro, hoje em dia transcendental nesses lugares? eles são lugares transcendentais porque eles têm medo dessa energia arimânica destruidora que está presente principalmente na Europa. Resumindo, o Bé tá querendo ir pra Europa só pra viver uma vida melhor, não passar fome e essas coisas aí, ele tá caindo, tá caindo em golpe. Ele vai se tá fuder caindo, espiritualmente. ele tá comendo na mão do Demiurgo, do Arimã. Ele está ali se alimentando de restos do universo, ali, da coisa mais podre que pode existir no universo, quando ele vai morar nesse lugar. Por isso que eu moro aqui. Eu queria fazer uma pergunta, sabe? Bom, você acha que, tipo, a macumba é tipo esteroide? Tipo, se algumas pessoas absorvem melhor o feitiço do que outras, ganhando mais sorte, e se tem quem resista melhor aos colaterais? De fato, isso é verdade, porque a magia ela passa primeiro pela boca do feiticeiro, então a magia tem que passar pelo feiticeiro, o feiticeiro tem que resistir ela. Aí depois disso tem toda a questão da magia ser transmitida até o indivíduo ali, por um campo energético, a energia tem que ser distribuída. Para isso ele tem que ter bastante contato com as energias alienígenas ao nosso mundo. Bom, encaminhando pro fim da entrevista, eu gostaria então de fazer uma pergunta boa. O que é alimânico, não sei, e qual que é o outro? Kennedy, né? Robert Kennedy? Não. E como é que Kennedy. o Kennedy aqui nos Estados Unidos lá? John F. Mas Kennedy. antes disso, eu queria responder a pergunta ali do amigo sobre a Revolução Haitiana. A questão do Haiti, você teve recentemente a questão lá do terremoto do Haiti, não teve? Ele perguntou sobre se a Revolução dos Escravos lá no Haiti teve influência astronômica. Sim. Existem várias fontes primárias haitianas que mostram que o voodoo do Haiti, que é obviamente sendo africano, um conhecimento de Kemet, eles usaram muito do voodoo do Haiti durante a Revolução. Inclusive o primeiro presidente lá do Haiti, ele era macumbeiro. Ele, inclusive, hoje em dia é adorado pelos macumbeiros como um deus. E o Haiti tem vários portais, e eles trouxeram lá de Kemet para o Haiti vários portais interdimensionais que ligam eles, que ligam o passado e o futuro. Eles conseguem viajar e receber conhecimento dos Atlântidas a partir desses portais. Eles têm essa energia toda no Haiti. Eles têm muito poder lá no Haiti, por isso que no Haiti tem toda essa violência e tanta caos. Porque os arimânicos buscam muito destruir o Haiti. Eles conseguem gerar ali terremotos usando a magia. Eles conseguem até mover placas tectônicas. E isso é muito importante para os arimânicos destruir esses centros de poder. Entendi. Mas me diga uma coisa aí, pô. Me diga uma coisa, aproveitando esse assunto aí, né? Qual é o destino após a morte aí para indivíduos que não alcançam a gnose, para aqueles que alcançam, né? Queria saber disso. Não há diferença nenhuma, na verdade. É só uma questão de se você gosta de viver confortavelmente ou se você não gosta. Se você é daqueles que buscam a verdade ou se é daqueles que não buscam. Por isso que a verdade é sempre exclusiva para aqueles que conseguem ver ela. Porque no final, isso aqui que é nosso corpo material é uma coisa imanente, ele nem existe de verdade, é tudo vazio. A gente usa nome para chamar essa coisa, mas a coisa nem tá aqui de verdade. É coisa muito engraçada. Tem graça ou não? Tem graça ou não? Tem. Não, tem. Mas a questão é, o que acontece depois de morrer, então? Como é que fica?
Não tem vida nem morte, então não tem como acontecer uma coisa depois de algo que não existe. Ué, você só vai não existir? E quem é você? O você que existe de verdade é aquele você que vive nas estrelas, que vive na luz, e você já está lá na verdade. É só uma questão se você vai compreender. Quando eu tomei aquele no chá de fita cassete, eu conversei com o Bafomé, ele me falou bastante sobre isso. Não, ó, pra ficar do lado do Mônada, me responda o seguinte. Resumindo, qualquer um fica, não precisa nem atingir a gnose, é só morrer e acabou. Resolvido. Mas não tem morte, e você precisa ver que não há morte. A morte do corpo, eu quero Takeshi, dizer a não tem morte nem do vida e nem corpo, a morte do porra. corpo. É outro nível de gnose já, né? É, cara, não tem vida e nem morte, pô. Você não tá entendendo, cara. Você É tem tudo que entender ilusão. que o mundo é vazio, você tem que entender que o mundo é vazio, e já que o mundo é vazio e nós ainda podemos falar de alguma coisa, a gente tá falando sempre da mesma coisa, na verdade. Eu vou Que é uma reformular a coisa só. pergunta, né? Eu vou reformular a pergunta. O que acontece, então, depois do fim da ilusão aí? Depois do fim da ilusão, tudo continua do jeito que é. Você só entende de onde ela veio, então você não é mais dominado por ela, pelas coisas falsas do mundo. Tá certo, Você não acredita mais, você não acredita mais nas guerras falsas da elite mundial, nem na comida falsa, nem nada da falsidade Nem deles, no, na nem, falsidade no, das nem, no, pessoas. nem no CGI da NASA? Sim, você para de acreditar nessas besteiras. Beijo. Entendi. Fala aí, Bom. Sentinela, as perguntas que você ia fazer, que era importante. Aproveitando então pro fim da entrevista, eu gostaria então de perguntar pro nosso. Como é que eu devo chamar? Fabiano, não. Fabiano Honorato, pô. De nosso amigo Juliano Honorato. O que é ariânico, não sei, e Kennedy, sabe, no nosso mundo? O que é bom ou Sim, ruim o ariânico. pro homem médio seguir? O ariânico é o jeito que ali houve ali durante ali a invasão dos proto-indo-europeus, quando eles foram tomados pelo espírito arimânico, que é o espírito do Demiurgo, eles são a mesma coisa. Mas ali eles criaram um movimento de resistência contra o Arimã, que é o Demiurgo, que eles chamaram ele de Arimã, no caso, que é aquela religião lá do Zoroastrismo. Sim. Eles criaram lá a religião do Zoroastrismo como uma forma de resistir isso. E essa religião é desde a época da Babilônia. Lá na época da Babilônia já tinha coisa parecida, sabe? E aí eles criaram a resistência, por isso que eu chamo de arimânico. E o arimânico, ele reside principalmente nos Estados Unidos e na Rússia. Então tipo, Entendo. o homem médio assim, né? O afegão médio, às vezes o beta, ou o Shed, né? Se tiver ouvinte Shed, ele não deve seguir os Estados Unidos nem a Rússia, né? Porque são países do negócio lá, né? Arimânicos. Não deve se preocupar, sim, você não deve se preocupar com essas figuras que não existem de verdade, que vão acabar um dia. Não deve dedicar a sua vida. O sujeito sai do Maranhão para ir lutar na guerra da Ucrânia. Cara. Entendi. Pois bem, então. Era isso que eu queria saber. Vamos finalizar por aqui, né? Já deu. Já tenho quase 2 horas de podcast, temos que finalizar. Muito obrigado, pessoal. Você tem alguma palavrinha final para dar? Busquem amizade e harmonia com as pessoas, pessoal. Muito obrigado a você que escutou a gente. Enfim, muito obrigado, Fabiano Honorato. Eu agradeço a ter aqui a lenda com nós novamente. Novamente não, né? Pela primeira vez, mas novamente na internet. É que novamente na internet, né? Eu quis dizer novamente na internet, já que ele estava desaparecido há uns quase 10 anos, ou 10 anos já, né? Enfim. Enfim, curta, se inscreva aí, compartilha, doa aí no LivePix, sugere tema e é nóis. Falou. Até mais. É isso aí. Falou. Até mais. Fui.